essas obras, ações, como eu gosto de dizer, que melhoram a vida das pessoas. E a primeira delas é o monitoramento da cidade por câmaras. Isso contribui muito com a segurança pública e eu quero aqui de público parabenizar os vereadores de Capim Grosso que fizeram um acordo com o nosso prefeito para a devolução do recurso que sobrou na Câmara e que esse recurso fosse utilizado para a instalação dessas câmaras. Um bom exemplo a ser seguido por outras cidades, por outras câmaras de vereadores, e o monitoramento, na minha opinião, é um elemento fundamental para melhorar a segurança pública. Eu digo sempre, para prevenir, porque quando as pessoas sabem que está sendo filmado 24 horas por dia, isso intimida quem quer fazer coisa errada, ou no trânsito, ou mesmo no comportamento das pessoas. E mesmo assim, se alguém vier a fazer o errado, a Câmara terá filmado, facilitará a polícia a fazer a captura, a prisão dessas pessoas, e depois também teremos elementos de prova para eventualmente levar a juízo e a condenar aqueles que cometerem atos ilícitos. Lembrando que muitas vezes a polícia faz o seu trabalho, prende, e a justiça não condena pela ausência de provas. Então, a instalação de câmaras, quanto maior o número de câmaras, maior será a chance de evitar um problema na cidade de segurança pública ou de trânsito, e também maior será a chance de ter provas para condenar eventualmente quem fizer a coisa errada. E além disso, nós temos outras obras aqui, como unidade de saúde que nós vamos inaugurar, e eu quero aqui parabenizar o prefeito, porque mesmo no momento de dificuldade e crise, ele continua investindo, continua apostando na assistência à saúde. E aqui você está indo para quanto de percentual de cobertura, você tem de cabeça? 100%. Chegando, portanto, a 100% com a inauguração de uma nova equipe, de um novo posto de saúde. E eu parabenizo, porque é um esforço grande, não é pequeno que as prefeituras que têm compromisso com a saúde pública assumem ao dar cobertura 100%, além de pavimentação de ruas e também ações de financiamento para a agricultura familiar, que nós hoje vamos assinar contratos com cooperativas, associações, para melhorar a produção aqui, afirmando a nossa convicção de que quando o agricultor tem o apoio, a cidade toda ganha, porque ele vai produzir mais, vai produzir melhor, e esse ganho, o recurso vai ser aplicado na cidade, fortalecendo o comércio, fortalecendo a geração de emprego e desenvolvimento. O governador já começou com alguns moradores que elogiaram a questão da pavimentação, que valorizou os imóveis. Esses são os objetivos quando o poder público pavimenta vias na área urbana? Sim, e sempre a nossa prioridade é pavimentar em parceria com os prefeitos e prefeitas. É o que eu gosto mais de fazer. E fico feliz quando tem prefeitos competentes como o nosso, que aplicam o recurso integralmente, que conclui a obra. Aí alguém pode dizer, mas não são todos assim. Eu digo, infelizmente não. Tem alguns que se engasgam na execução, a obra para, atrasa, passa um ano, passa dois, a obra não acontece. Por isso nós temos que reconhecer aqueles que pisam o pé no acelerador, fazem a coisa direitinho, e a gente consegue entregar um calçamento de qualidade. E por que eu digo que gosto de fazer em parceria com o município? Porque se você licita uma obra pela Condé em Salvador, vai ganhar uma empresa grande lá de Salvador, do estado, que normalmente ela não viria para aqui para fazer a obra. Ela iria terceirizar a contratação. Então, todas as vezes que a obra foi licitada a nível de estado, as empresas que ganham dificilmente vêm executar a obra. E quando você licita numa parceria com o município, no município, ganha uma empresa da região e, portanto, aquele contrato para ela é um contrato grande, o que para uma empresa estadual não é um contrato grande, por isso ela não trata com o mesmo carinho. E isso dá resultado, e é bom saber que o pessoal está feliz. Nós vamos passar lá nas ruas que foram pavimentadas para cumprimentar as pessoas. A sua opinião sobre a PEC, sobre os gastos públicos?
Encerrando agora. Olha, eu tenho uma opinião que a melhor forma de controlar gasto público é controlar a qualidade do gasto público. Aqui na Bahia, nós temos controlado o gasto público. Mesmo antes de assumir, em dezembro de 2014, eu pedi ao ex-governador Jacques Wagner que enviasse para a Assembleia, e a Assembleia aprovou várias medidas que fizeram corte de 2.000 cargos. Nós fechamos empresas, fechamos autarquia, e de lá para cá, todos os meses, eu diria que toda semana eu me reúno com o secretário da Fazenda e com o secretário da Administração, adotando medidas para conter o gasto público. Eu não gosto muito da ideia de você anunciar para o mundo que está tudo congelado por 20 anos. Por quê? Porque isso não estimula o investimento. Na economia, o que você vive de expectativa. E você tendo uma expectativa que, como se o país estivesse congelado por 20 anos, isso é ruim. A outra preocupação que eu tenho é na área de educação e saúde, que o que está previsto é a correção pelo IPCA dos respectivos orçamentos ao longo dos anos. Só que você tem uma ampliação que está em curso em várias cidades, em vários estados, aqui na Bahia mesmo, de novos hospitais, novas policlínicas, que a correção pela inflação não vai cobrir esses custos. Então, isso significa o quê? Significa que o governo federal não participará do rateio desses custos nos próximos anos, tanto na educação como na saúde. Ou seja, se o Estado abrir mais escolas, se os municípios abrirem mais escolas, o governo federal não participará desse rateio, porque vai haver apenas correção pela inflação ao longo dos anos. E a correção pela inflação do repasse não cobrirá essas novas escolas, esses novos hospitais e os novos postos de saúde. Por isso, inclusive na última reunião que tivemos essa semana em Brasília, com os 27 governadores, eu manifestei minha opinião que era melhor nós tratarmos de cuidar da qualidade do gasto e adotarmos medidas, apesar de estar já na legislação, mais texto, mais explícito, por exemplo, para impedir que uma pessoa possa ultrapassar o teto salarial do Brasil. Hoje o teto salarial tem em torno de R$34.000. Mas nós sabemos, por exemplo, em todos os tribunais de justiça, todos os ministérios públicos, alguns lugares no executivo, nós temos pessoas com salário de R$100.000, de R$80.000, de R$50.000, muito acima do teto. Por quê? Porque foram incorporando coisas. Recentemente, uma atendente do TJ se aposentou, o salário dela era R$5.000 e ela se aposentou com R$29.000. Aí você pode perguntar, como é que isso pode acontecer, governador? Alguém que tem um salário de 5 se aposentar com 29? Porque você vai incorporando ao salário cargos exercidos, às vezes, por apenas 2 anos. Por exemplo, consta lá na incorporação dela que ela exerceu um cargo de chefia de gabinete de um presidente anterior apenas 2 anos. Então, por exercer um cargo de 2 anos, ela incorporou no salário R$18.000 a mais, que se somou aos 5.000 e que se somou a outras incorporações, e somando dá R$29.000. Aí a pergunta, ela se aposentou, ela contribuiu a vida inteira com R$29.000 para a Previdência? Não, ela contribuiu no correspondente a 12% de 5.000. Mas ela vai passar a receber, provavelmente pelos próximos 30 anos, porque a expectativa de vida aumentou, ela vai receber durante os próximos 30 anos, se ela viver até 80 anos, até 90 anos, aí serão 40 anos, porque parece que ela tem 50 e poucos anos, se ela viver até 80 e poucos anos, serão 30 anos recebendo como R$29.000. Essa conta fez? Se alguém contribuiu para receber 5 e está recebendo 29, não fez. É por isso que as previdências dos estados estão quebradas. Na Bahia mesmo a gente tem que tirar, eu tenho que tirar do caixa do estado, este ano, 2,7 bilhões de reais para pagar a previdência, o rombo da previdência dos estados. Portanto, acho que nós, em vez de fazer uma medida geral, nós devíamos ser seletivos nas medidas, medidas duras, mas ser seletivo para não prejudicar a maioria da população, e sim
corrigir aquilo que esteja errado. Os defensores dizem que medidas seletivas são mais difíceis de serem aprovadas e dá um choque geral a favor. Eu não acho que isso não ajudará o país a trazer investimento. Nós estamos muito preocupados com o destino do Brasil. Os últimos acontecimentos prejudicam muito a imagem do Brasil lá fora. E só para vocês perceberem a gravidade que nós estamos vivendo, nos últimos 50 anos, ou seja, desde que eu existo quanto gente, que alguns aqui, quanto não tem mais tempo, mas nos últimos 50 anos, nenhum ano o Brasil teve 2 anos seguidos de PIB negativo. O que é PIB negativo? Que ao invés de crescer, o país diminuiu. Não é nem que ficou parado, diminuiu. O ano passado foi negativo e esse ano será negativo de novo. Há mais de 50 anos que isso não acontece no Brasil, ou seja, que não tem 2 anos com PIB negativo. Se nós caminharmos para o 3º ano de PIB negativo, é um desastre completo, eu diria, com riscos de convulsões sociais nas grandes cidades, porque o desemprego vai aumentando, porque o que gera emprego é crescimento da economia. Então nós temos milhares de jovens se formando nas universidades, milhares de jovens concluindo cursos técnicos, que vão entrando no mercado de trabalho, querem ter uma perspectiva de trabalhar, de construir o seu futuro. Então, eu entendo que o desafio no Brasil nesse momento é voltar ao crescimento econômico, voltar ao investimento e voltar à geração de emprego para a gente oferecer um futuro melhor para a nossa gente. Por isso, eu sou defensor, o senador Otto Alencar, eu digo assim, o Senado é a casa dos governadores. O Senado tem ajudado muito e essa semana mesmo eu quero fazer um reconhecimento público aqui. O senador Otto Alencar nos ajudou a aprovar no Senado a incorporação para os estados e municípios do valor da multa da nova repatriação que ocorrerá no ano que vem, no início do ano que vem. Por quê? Porque já estava para ser aprovado, o texto que estava lá para ser aprovado era o texto sem esse acréscimo. E aí o senador Otto Alencar, a senadora Alice da Mata me ligaram perguntando se isso tinha acordo com os governadores. Eu disse que não. Imediatamente eles articularam e a gente entrou em campo e eles conseguiram lá mudar o texto e garantir que a nossa prefeita, no início do ano, receba mais, e os prefeitos aqui recebam um pouquinho mais de recursos, porque não é justo que recursos retornem ao Brasil, que saíram ilegalmente, e são recursos que lá atrás, se tivessem sido pagos, os estados e municípios participariam disso. Então, como é que você pode pagar agora e excluir estados e municípios? Então, eu quero fazer o meu reconhecimento, o meu agradecimento público aos nossos senadores, Alice da Mata, Otto Alencar, Roberto Muniz, e dizer que o Senado tem buscado, junto com os governadores, abrir um diálogo para que nós possamos ter medidas que fortaleçam o retorno do investimento no Brasil. Por quê? Alguém pode pensar, mas por que, governador, você está falando muito do Brasil? Porque nenhum estado brasileiro, nem mesmo o mais rico, que é São Paulo, sairá dessa crise sozinho. O Brasil precisa sair da crise para os estados conseguirem se desenvolver. Aqui na Bahia nós estamos fazendo o nosso dever de casa, pagando as contas em dias, fazendo inaugurações como essa que nós fizemos do DISEP e outras obras que nós vamos inaugurar quando sair daqui, mas nós precisamos ter um ritmo melhor e principalmente o que eu diria que é a minha obsessão, que é a geração de emprego, só virá quando nós retomarmos o crescimento econômico no Brasil.